Estou convidando aí o Wagner. Obrigado, Emerson. E aí, Wagner? Boa noite. Boa Beleza, meu noite. amigo? Tudo bem? Tudo ótimo. Não Tá tá conseguindo me fácil. escutar bem? Tô até baixando o áudio aqui. Ficou meio alto aqui, mas tá tranquilo. Beleza. E aí, tudo Ficou certo? tudo certo. Satisfeito aqui. Prazer estar aqui contigo, Wagner. Tá? E hoje vamos mandar bem, cara. Tem umas Olha, eu que perguntas aí. agradeço. Tem umas perguntas aí que eu sempre tive dúvida e agora a gente vai tirar, Eu né? vi as perguntas, foram tops, hein? Acho que grandes perguntas aí, acho que polêmicas, Aham. algumas perguntas importantíssimas, mas acho que a ideia da live é justamente essa, a gente conseguir passar essa informação para a galera que tem dúvida, que acha que essas coisas acabam se tornando rotineira mesmo. E aí, desmistificar a fisioterapia esportiva. Porque tanto se fala, tanto se pergunta e tanto sem dúvida. Tudo é sem dúvida. Justamente. Aí eu quero começar assim, Wagner. São mais de 30 perguntas, tá? Que eu selecionei e algumas eu agrupei, tá? Que eram muito Perfeito. parecidas, né? Eu quero que você se apresente. Quem que é o Legal. nosso mestre Wagner? Bom, meu nome é Wagner Leal, sou fisioterapeuta, atuo na área da reabilitação esportiva, sou fisioterapeuta com especialização em São Paulo, né, de fisioterapia esportiva. Atualmente estou no último ano da Escola de Osteopatia de Madrid, que são finais 5 anos, né, e aí com essa pandemia acaba sendo 6 anos aí, de muito estudo. Fui fisio de alguns clubes de futebol, como Cuiabá Esporte Clube, Operário. Fui fisioterapeuta da Copa do Mundo aqui da sede de Cuiabá. Cuidei de toda a parte de arbitragem. E atualmente tenho uma clínica de fisioterapia esportiva aqui em Cuiabá, no qual sou sócio, né? Que fica ali na parte da clínica médica do exercício físico, junto com o doutor Eduardo Moreira, doutor Gustavo Veiga, doutora Patrícia, no Grande qual, Gustavo. na qual você também acaba nos prestigiando com a sua ilustre presença. Sou paciente. Muito bem, muito bem. Vamos lá, porque a gente tem pouco Vambora, tempo e tem muitas perguntas, né? Wagner, eu vambora. anotei aqui, tá? Eu vou ficar lendo aqui para te fazer as perguntas. Como que o Legal. esportista enxerga a fisioterapia esportiva? O que que você tem para falar sobre isso? Legal, acho que essa pergunta ela é dupla, né? E como que o esportista, igual você, por exemplo, encara a gente. Legal, então assim, quando a gente fala de esporte, né, e a gente acaba recebendo muito paciente da área esportiva, o paciente, a primeira coisa que ele acaba vendo do nosso lado é assim, resolve o meu problema o mais rápido possível porque eu quero voltar a fazer o que eu gosto de atividade. Então, seja ela uma corrida, seja ela um futebol, então eles acabam encarando a gente com muita importância, entendeu? Então eu consigo ver tanto o meu lado quanto de outros colegas que são fisioterapeutas também, que tem uma importância muito grande na vida desse atleta, porque ele acabou parando, de certa forma, o que tem para fazer, porque está acometido de alguma lesão. Então, essa importância da física é muito grande em relação a esse ponto aí. E aí você tem uma jogada de contato duplo, né? Porque você acaba sendo uma segurança para esse atleta, o paciente chega e fala: Wagner, será que eu posso voltar a correr de novo? Será que eu posso voltar a fazer minhas atividades? Então você acaba sendo um tipo de segurança que esse paciente tem. E aí, Carlos, eu inverto essa pergunta para você. Como que você enxerga a fisioterapia e como outros colegas acabam enxergando essa fisioterapia esportiva? Como que é para você como atleta? Wagner, excelente essa tua pergunta, tá? Eu tô tendo acesso agora com você, né? E durante esse transcorrer, que foi esse ano, eu comecei a perceber melhoras no meu rendimento, né? E também a ter dúvidas sobre onde se encaixa cada profissional que pode nos curar, que pode nos orientar, que pode estar conosco para a gente alcançar os nossos resultados. Então, por isso, eu acredito que com essa live eu vou tirar todas as minhas dúvidas junto com o pessoal que está aqui, né? Beleza, Acredito que ótimo, vai ter isso mesmo. bastante coisa que a gente vai falar aqui, né? Ó, só comentando que aqui entraram várias pessoas aqui, ó, inclusive o fisioterapeuta Brunão de Rondonópolis, doutor Conrado, doutora Paola, tem grandes nomes aqui, hein?
Acho sensacional essa turma aqui toda, viu? Valeu, gente. Obrigado. Ah, bem-vindos a todos aí. Eu já vi alguns aqui também A Célia, o passando. João, a Grazi acabou de entrar agora. Legal, todos corredores aí, muito bom. Prazer É, tê-los tem aqui com a bastante gente. gente aí, tem bastante gente. Eu tenho uma dificuldade de olhar para baixo porque o meu óculos é para perto, para o lado, cara. Olha, ó, a Fátima tá aí, tá falando oi, filha. Provavelmente a filha dela tá aí. Seguinte, Acho que a filha dela é a Grazi. Aí a Grazi e a Fátima. Legal. olha a Célia. Oi, Célia. Ó, a Célia. Betão, o monstro, tá aí também. É bastante galera. Ó, Bom, tem o Emerson, que ele tem uma pergunta aqui para você, que eu vi, né? Tem o Edson também, que tá aí. O Emerson, que é educador físico, profissional da educação física. A legal. segunda pergunta aqui. Qual a diferença entre fisioterapia esportiva e de reabilitação? Legal. Na verdade, são Obrigado, João. termos. Na verdade, são termos, na verdade, né? A fisioterapia, ela é única, né? E aí a gente consegue ter um ramo da fisioterapia, que é a fisioterapia esportiva. Então, quando nós pensamos em fisioterapia esportiva, o principal objetivo nosso é o quê? Pegar aquele paciente e devolver o mais rápido possível, logicamente com os menores riscos de lesão, para que ele consiga retornar à atividade que ele mais gosta. Então, esse termo, quando a gente coloca reabilitação e fisioterapia esportiva, eu consigo abranger desde o paciente que chega para mim com uma lesão, seja ela ortopédica, ou seja ela traumática, né? E aí fazer essa reabilitação dele para diminuir o quadro de dor, diminuir o quadro inflamatório dele, para depois começar a ter sim a fisioterapia esportiva, que são ganho de mobilidade, ganho de potência, ganho de força, né, treino de explosão e assim por diante. Né? Então, são dois termos muito próximos, mas falando de reabilitação, quando eu pego um paciente que primeiro tem a lesão. Não posso pegar, por Sim. exemplo, um paciente que chegou com uma lesão, colocar ele para fazer um protocolo avançado, por exemplo, que nem é o seu hoje na fisioterapia. Primeiro passa para desinflamar, primeiro começa todos aqueles cuidados, para depois sim começar um treino mais agudo com ele. E isso é para todos os esportes que a gente está falando aqui, não é só Todos os corrida. esportes. Corrida, natação, futebol, bike e todos os outros, né? Inclusive, Todos hoje os eu estava esportes. conversando com uma fisioterapeuta que ela está praticando polidense, cara. Então ela estava falando para mim e as lesões que ela está tendo. Eu falei, caramba, é muito parecido com as lesões que eu, de corredor que eu tenho, né? E ela fala, é um esporte também. Né? Tiveram muito. Eu tenho duas pacientes que fazem polidense e é pesado. São bastante lesões. Eu fico imaginando, eu só fico Bastante imaginando. lesões. Então Cada as meninas têm qual. que ter muita força, muita força. Eu imagino, eu imagino. Tá, Você falou quando o paciente chega para você e tem uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Assim, qual que é o perfeito. papel do ortopedista, do fisioterapeuta e do professor de educação física? Qual é a limitação entre eles? Legal. Bom, primeiro eu vejo o seguinte, ó, hoje mudou-se muito o conceito sobre esse papel, eu chamo de tripé aí, né? Então a gente tem primeiro a chegada dos pacientes, que é o mais convencional, a um profissional da ortopedia. Da ortopedia ele vem para a fisioterapia e da fisioterapia o fisioterapeuta acaba encaminhando ele para a reabilitação e para a performance juntamente com o educador físico, né? Não, Então, o reabilitação primeiro, é contigo. desculpa, a reabilitação, a parte de performance com o educador Sim, físico, né? certo. Então, o primeiro contato é com o médico. E aí, a medicina está passando por várias mudanças que acabam incluindo muito a fisioterapia. Então, antigamente você ia no médico e eles te passavam muito tipo de medicação e pouca fisioterapia. Hoje está tendo uma mudança muito grande nesse conceito. Grandes médicos acabam pedindo para você procurar um bom fisioterapeuta, para fazer uma boa reabilitação, para conseguir reduzir o seu quadro de dor. Lógico, tem o uso da medicação que acaba auxiliando, e a gente vai comentar sobre isso, né? Mas aí eles estão cada vez mais encaminhando. A partir do momento que eu conseguir reabilitar esse atleta já está propício a começar a fazer um trabalho extra com o personal, com o próprio educador da corrida, né, um professor de corrida, ele tem que ser liberado e acho que esse trabalho tem que ser sempre conjunto e mútuo, tá? Não adianta a gente conseguir falar duas línguas que não vai dar certo. Então, acho que até isso a gente vivia muito no clube, tá? Qual que era a importância do médico, do fisioterapeuta e do educador físico. Então, o jogador chega pra gente, depois que faz o trabalho de reabilitação, depois é reintegrado para voltar a fazer as atividades de retorno ao esporte para depois conseguir retornar ao campus. Seria a mesma coisa com o atleta da corrida, da natação, do triatlo, do tênis e assim por diante.
Aí, sim, eu entendi a posição de cada um. Agora, dentro da Certo, fisioterapia, eu tenho a fisioterapia de reabilitação esportiva que você acabou de falar. Mas até certo. onde vai essa fisioterapia esportiva e onde que Aham. começa aí o trabalho do profissional da educação física? Não acaba se confundindo os dois, Wagner? É assim, ó, essa questão a gente tem que entender que quando o atleta está em fase de reabilitação e está querendo passar por uma fase de transição, que é essa mudança que nós chamamos, né, é chamado uma fase de transição, o fisioterapeuta, para liberar ele, o pior recurso para a gente conseguir liberar esse paciente é tempo. O tempo não condiz com nada. Sim. Então esse paciente ele tem que ter uma evolução clínica boa, e a partir do momento que eu libero ele para um educador físico, eu sei que ele não vai machucar. Então, ou seja, eu sei que eu coloquei todos os meus parâmetros para ele Aham. reduzir esse risco, para aí sim ele conseguir voltar para uma corrida, voltar para o educador e tudo mais. Importante salientar que a gente faz testes específicos para conseguir liberar esse paciente. Eu acho que só depois dos testes que a gente consegue fazer, que são testes funcionais legais, que aí sim que dá para liberar. Então, acho que antes disso, não dá para chegar no personal e falar, ó, esse paciente está liberado para você, você pode fazer o seu trabalho com ele. Acho que a gente tem que passar por essa avaliação sempre, tá? Para depois conseguir. Porque uma vez que ele vai para o personal trainer ou para o Aham. corredor, para o professor de corrida, ele está Sim. pronto, ele está apto, entendeu? Ou seja, Uhum. reduzir todos os riscos para ele conseguir voltar a fazer atividade normal. Ah, legal tua resposta, porque a próxima pergunta que é do Bruno, né? Essa pergunta anterior foi do Fernando Góes. Essa pergunta do Certo. Bruno, que eu vou fazer agora, é a quarta. É, o que a fisioterapia esportiva pode contribuir para o atleta na preparação pré e pós-competição? Legal. Né? Eu, Quando. Pode falar. eu entendi que talvez a fisioterapia esportiva ela vai entrar caso o atleta esteja em processo de recuperação de uma lesão. Nem sempre. Hoje é importante nós falarmos sobre isso. Quando nós falamos em fisioterapia esportiva, e só salientando, o Brasil é considerado o país onde possui os melhores fisioterapeutas esportivos do mundo. Tanto é que grandes atletas, quando machucam na Europa, todo quanto é lado do mundo, acabam retornando para o Brasil para fazer essa reabilitação com a gente. Quando nós falamos em fisioterapia esportiva, Sim, o primeiro nome que vem à cabeça nossa é prevenção de lesão. Nós temos que pensar em prevenção de lesão. Então, quando eu trabalho com um atleta que tem um cronograma, principalmente corredores, triatletas, jogador de futebol, que tem um cronograma durante o ano, a primeira coisa que eu tenho que pensar com ele é o que eu vou fazer com esse atleta para ele não gerar lesão ao longo desse ano de competição dele. Então, não necessário que o atleta tenha que chegar até mim, que sou fisioterapeuta, com uma lesão, com uma disfunção e tudo mais. Wagner, eu consigo fazer um trabalho para prevenir a lesão, porque eu tenho prova aqui, 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 nesses meses certinho. Eu consigo fazer esse trabalho? Consigo, e deve ser feito. Quando o atleta tem uma lesão, aí sim nós entramos na reabilitação e fazemos todo esse trabalho para diminuir. Mas vale colocar que hoje 70% dos meus pacientes, em torno de 70% dos meus pacientes, não possuem lesão mais nenhuma, tá? Então, são pacientes que vieram com uma lesão, que fizeram um trabalho de reabilitação legal, e aí, quando eles são para ser liberados, eles não querem ficar fazendo um trabalho aqui junto com a gente. Então, vale salientar isso. Trabalhamos muito na parte de reabilitação, de prevenção de lesão. prevenção. Foi legal você ter falado isso. Eu vi que tem 3 perguntas aqui, galera. Eu tenho uma série de perguntas, eu estou anotando as perguntas que vocês estão fazendo aqui, tá? Tem até aí uma que ela pratica dança, a Elaine. Legal. Wagner, vou antecipar uma pergunta que teve aqui, que é o seguinte: eu mesmo já fiz, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer uma análise de biomecânica da corrida. Né? A mesma Certo. coisa, da mesma forma tem para natação, tem para ciclismo, tem para tudo. Né? Eu precisei ir lá no Rio de Janeiro. Para quê? Para saber qual parte do meu corpo que eu precisava trabalhar mais. Né? Por incrível que Perfeito. pareça, eu achava que eu tinha uma perna mais forte que a outra e era o contrário. Né? Eu tinha, ao contrário, a que eu achava que era fraca era mais forte do que eu achava que era. Bem, é ao contrário. Ok. Certo, certo, O que perfeito. acontecia? Aí eu achava que eu sempre lesionava uma perna, mas na verdade é a perna que eu achava que era mais fraca. Eu sempre lesionava porque ela era mais forte, eu usava ela muito mais do que a outra. Né? Perfeito. Aqui em Cuiabá
tem alguém que trabalha com isso para a gente não precisar sair para outro centro para fazer essa análise biomecânica, que eu acho que, acho que até ajudaria para a fisioterapia esportiva, né? É assim, ó, quando nós falamos em análise biomecânica, nós temos que colocar alguns pontos que estão até em critérios de análise. Porque antes a gente falava bem assim, aquele paciente, por exemplo, aquele corredor, eu tenho que avaliar ele numa plataforma 3D, e se ele, por exemplo, tiver um valgo dinâmico, se ele tiver um déficit de pelve, por exemplo, esse paciente está propício a ter lesões. E hoje esse conceito está mudando muito, porque não existe primeiro, não existe uma postura correta, paciente normal. Uhum. Segundo, não existe uma maneira correta de você correr, certo? Tanto é que a maioria dos quenianos, existem muitas alterações. Será que a gente corre na ponta dos pés? Será que a gente corre médio pé e retropé? Será que esse queniano não pode jogar o joelho para dentro? Então, assim, os grandes atletas que têm grandes performances, eles também têm erros biomecânicos, entendeu? Uhum. Então, sim, quando nós falamos em avaliação biomecânica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não existe, vamos colocar assim, uma postura ideal, entendeu? Existe uma postura ideal para o Carlos, para vários pacientes, certo? Sim, certo. E aí a gente tem que ver o quê? Se essas alterações biomecânicas que eu consigo enxergar numa avaliação 3D ou 2D, por exemplo, se acabam interferindo na lesão do Carlos ou na performance do Carlos e tudo mais, certo? Uhum. Aqui em Cuiabá, nós não temos assim um centro específico para avaliação de corredores, por alguns motivos. Primeiro, o custo, que é muito alto, certo? O ano passado a gente até cogitou essa hipótese e até uma possibilidade de nós trazermos uma avaliação biomecânica, sim, tá? Cuiabá precisa desse trabalho ainda, até porque não precisa buscar fora, né? Nós temos ótimos profissionais aqui dentro que consigam trabalhar com isso, mas ainda assim é um déficit, é uma falha que a gente ainda não tem. Quem tem a possibilidade de fazer é mais um recurso para você conseguir entender. Como você falou, a minha perna que era forte, eu pensava que era forte, mas na verdade não é, eu estou sobrecarregando a outra, e aí porque a outra está trabalhando muito, eu tenho lesão. Isso é importante saber, é importante saber. Só que isso não pode te guiar como sendo assim, como dizer, sendo uma verdade única. Tá? Tem que tomar muito cuidado em relação a esse ponto. Ah, legal. Mas vale a pena vocês estudarem para investir, né? Porque olha a quantidade de atleta que nós temos aqui em Mato Grosso. Isso a gente já tá organizando esse negócio. Para você ter uma base, uma plataforma de 3D, ela está girando, uma plataforma boa, de 200 a 300 mil reais. Uma plataforma boa. Uma plataforma menor, ela gira em torno de uns 120 a 160 mil reais. Então a gente está tentando estudar sobre esses detalhes aí e saber como que a gente pode trabalhar com os atletas daqui. Mas sabe quanto que eu paguei numa consulta lá no Rio de Janeiro? E não foi naquela 600, top 500. Que estava lá. Mas e 1.000, jovem? O pessoal tem... Fora a passagem aérea, hospedagem, tudo mais. Mas só que eu aproveitei a meia maratona que eu fui correr lá e aproveitei e fiz, né? Mas enfim, vamos lá, vamos pra frente. Vale a pena, vale investir nisso daí, né? O João perguntou aí, e também tem uma pergunta que foi feita pelo Bruno. Cadê aqui? Qual o tempo de recuperação física de uma prova de alta intensidade? E o Bruno perguntou aí, o João perguntou se tem alguma medida, assim, quanto de volume pode fazer por semana, né? Se existe alguma questão. Certo. Essa pergunta aí a gente tem que ver o seguinte, o que vocês conseguem dizer, e se você consegue me falar isso, o que seria uma prova de alta intensidade? O que seria, Carlos, para você uma prova de alta intensidade? Né? Para mim seria essa prova ficou meio maratona, vago, né? Para mim seria correr uma maratona. E aí, então, por exemplo, aqui... Para correr uma maratona, o meu volume ele aumenta. Meu volume média é 40 a 50 quilômetros por semana, viu, João? E para correr a maratona, o meu volume passa para 30, 60, 70 quilômetros por semana, né? Justamente isso. Então, assim, exemplo assim, o que a gente tem que falar, talvez ele queria colocar sobre uma maratona, né? Então, assim, às vezes uma prova de 5K para mim, de 10K para mim, é uma prova longa. É uma prova extremamente desgastante. Às vezes uma prova de 10 para você não faz nem sentido. Então é o seguinte, o que a gente tem que colocar numa prova longa,
os quenianos eles têm uma média de mais ou menos de 2 a 3 provas durante o ano, certo? Então, o tempo de recuperação biológica para isso, os estudos mostram que no mínimo de 4 meses. Porque você tem todos os critérios. Então, se a gente colocar, são duas medidas. Então, vamos colocar um corredor que treina em Cuiabá e vamos colocar um corredor que treina em Porto Alegre. As condições biológicas para todo esse desenvolvimento são outras, tá? Mas vamos falar assim a nível geral. Um tempo de recuperação de mais ou menos de 4 a 6 meses de recuperação de uma prova longa para outra. E o que nós temos que deixar bem claro, e até falo para todos os meus pacientes, o que machuca não é a prova, o que machuca não é a sua corrida, né? Você chegar numa prova e fazer ela. O que machuca é o tempo que você vai ter que percorrer para chegar até o seu objetivo. Então, Entendi. Quando o paciente chega para nós, eu explico bem isso daqui para ele, por que as lesões acontecem? Porque o paciente tem uma capacidade funcional pequena e ele quer colocar uma carga, uma demanda muito grande. Maior. Então, essa conta, ela não fecha. Entendeu? Entendi. Perfeito. Então, muitas vezes acaba excedendo extrapolando. Esse tempo, e aí começam a gerar as lesões. E a Célia falou muito bem, distância não é questão de alta intensidade, depende, né? Ela colocou fazer 5 km, correr 5 km no pace sub 3, é muita intensidade, né? Perfeito. E o João também falou aí que ele pagou R$800 no teste em São Paulo, né? Legal. E também você entende perguntaram se você entende de bike, né? Mas o teu caso é fisioterapia, mas você trata fisioterapeutas de corrida, de bike, de vários esportes, né? Entendo de vários esportes, né, dentro da fisioterapia, mas eu acho que ela quis dizer em relação à biomecânica, né, de bike. Biomecânica, né? De bike. Possivelmente biomecânica. Você entende. Entende de bike, deve ser de biomecânica. Sim. Esse assunto é muito importante, porque eu falo assim, quem faz uma avaliação de corrida é uma, quem faz uma avaliação de bike é completamente diferente a outra. Não tem como você, por exemplo, no meu caso, eu tento selecionar o que eu vou fazer, entendeu? Por exemplo, bike, eu sou um cara que eu não tenho contato com bike, não sei peças de bike, não sei evoluções de bike, eu entendo de reabilitação de ciclista, isso sim. Agora, fazer, por exemplo, um bike fit, não. Eu deixaria para outros colegas aí, para outros, tantos tem aqui em Cuiabá, né? Mas a recuperação de uma lesão de quem é ciclista, beleza. Ciclistas lá na clínica. Acabou de entrar aí Gabriel Cortez, ele é um guru de desenvolvimento humano no Brasil. Legal. Obrigado, Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado aí, Célia. A Célia também perguntou aqui, fazendo um adendo, eu posso até responder se for o caso, né? O Google te atrapalha? O Dr. Google te atrapalha? Então, quando os pacientes acabam chegando para a gente, muitas vezes eles já vêm sabendo tudo, né? Sabendo que tipo da lesão dele, qual que é o tipo, como que é feita a reabilitação. Então, o Google muitas vezes acaba, eu digo que não atrapalha, eu acho que acaba potencializando, cara, porque isso daí a gente consegue ter uma conversa de alto nível com o paciente. A partir do momento que ele já estudou sobre a lesão dele, ele já pesquisou, já sabe várias informações, isso é muito importante. É diferente, por exemplo, quando eu fui te avaliar, eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui te avaliar, eu já sabia, eu já tinha visto você nas provas e tudo mais, até nos Instagrams, isso é normal. Então, quando o paciente já vem para nós, eu já sei que o paciente é corredor, ele já entende de tênis, ele já entende de percurso, ele já rodou o mundo inteiro fazendo algumas provas. Então, o nível de conversa desse paciente vai ser totalmente diferente. Isso me ajuda muito, entendeu? Porque eu não tenho que ficar batendo em alguns pontos, porque esse paciente já sabe. Então, pelo contrário, eu acho que o Google acaba me facilitando um pouco dessa minha avaliação e reabilitação. E eu gosto de discussão, gosto muito de discutir com o paciente nesse quesito. A gente consegue evoluir muito bem. É legal a sua opinião. A minha opinião, de verdade, hoje, que eu já passei por um processo de depressão e eu me entreguei para o Dr. Google, só me afundou. E a Célia falou de medicação aí, eu comecei a me automedicar e eu comecei a achar um monte de coisa. Bem, eu acho que se for usado com equilíbrio e a pessoa saber certinho, talvez possa ajudar, né? Possa ajudar. Sim, perfeito. E vamos para frente, tem umas perguntas legais aqui, beleza, Wagner? Certo, vamos lá.
Qual foi seu maior desafio em termos de reabilitação no esporte? Uma pergunta do Heitor. Certo. Quando nós falamos de reabilitação, o principal ponto que chega para nós são os traumas, né? Então, eu tenho alguns pacientes que são politraumáticos, são pacientes que já passaram por acidente de carro, são pacientes que já tiveram acidente de motos. Então, esses acabam sendo os pacientes com níveis mais altos de atenção e isso requer um pouco mais de dificuldade, porque nem sempre se encontra todos os parâmetros bons para você fazer uma reabilitação. Então, às vezes, você quer evoluir com o quadril, mas o joelho do cara não consegue. Mas ele tem um parafuso na coluna, mas ele tem uma placa no tornozelo. Então, por exemplo, isso acaba dificultando, tá? Então, esses pacientes são os politraumatizados. Agora, pacientes de reabilitação são os pacientes, sem dúvida alguma, são dois pacientes. Pacientes de lesão de ombro com cirurgias de ombro, são cirurgias mais complicadinhas e são lesões que é onde você tem que acabar quebrando um pouco do joelho, que é chamado cirurgia de Pudu, tá? São, na verdade, um realinhamento, onde você tem um tempo maior para reabilitação, um cuidado maior. E é importante falar, a fisioterapia, se tiver algum fisioterapeuta me assistindo aí, o mais importante da fisioterapia é o que não fazer. Você tem que se ligar no que você não pode fazer, porque você entendendo o que não pode fazer, acho que o que fazer fica mais fácil. Então a gente tem que tomar esse cuidadinho aí. Mas essa seria a minha resposta. Bem legal. Bem legal, muito obrigado. E assim, nessa do que fazer ou não fazer, tem outras questões aqui. Alongamento antes do treino ou após o treino? E aí? Eita, essa pergunta aí é a pergunta que vale 5 milhões de reais, né? É a pergunta assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem perguntou Mas, foi nosso corredor Charles. Ele simplesmente foi o 8º brasileiro na maratona de Chicago ano passado, sub-3. O cara corre muito. Excelente. Está convidado a chegar lá na clínica, viu, Charles? Tá? Vai lá tomar um café com a gente. Ó, entrou aí 2 monstros, tá? Alaor Fernandes, um monstro na corrida, paciente nosso também, e o William, um baita de um personal. Obrigado pela presença aí. Então, Carlos, é o seguinte, alongamento antes ou depois, né? O que eu preconizo e o que os estudos mostram é que alongamento de alta performance antes de uma prova, isso diminui a performance do atleta. Isso já é comprovado, tá? O que nós fazemos é simplesmente fazer um distensionamento da musculatura e um aquecimento prévio antes de uma liberação para uma prova, por exemplo. Então não adianta o cara chegar lá diante de uma prova de 42K, não fazer nenhum tipo de alongamento, não fazer nenhum tipo de aquecimento e sair numa largada achando que ele vai ter a mesma performance. Agora, o que está comprovado que não pode existir, por exemplo, é aquele alongamento, que o cara deita no chão e fica lá, alongando, ó, um tempão, alongando. Isso reduz performance. Hoje, no mundo esportivo e na física esportiva, nós trabalhamos muito com alongamentos dinâmicos. Para quê? Para gerar um distensionamento e retorno dessa musculatura. Então, isso acaba favorecendo. Então, assim, eu não aconselho os meus pacientes, os meus atletas, a fazer um alongamento antes de uma prova grande ou antes de um treino grande. Eu peço para fazer treinamento isso à parte, tá? De outras... vou treinar segunda, quarta e sexta. Então eu treino alongamento terça e quinta. Para quê? Para distensionar, para ganhar um pouco de flexibilidade, para conseguir ter esse jogo aí. Mas não coloco. Depois de um treino, quiser fazer, mesma coisa. Faz um distensionamento e deixa para você fazer um alongamento mais completo no outro dia, no dia posterior. Acho que isso aí compensa mais. Legal. E interessante também o aquecimento, né? Antes do treino, muito, né? Um alongamento com um aquecimento. Muito. Crioterapia pós-exercício físico. Uma pergunta do Marcos Paulo. É um personal, é professor de corrida também. E também ele pergunta assim, quanto tempo vou fazer a crioterapia? Se tem algum tempo certo? Eu terminei de fazer, por exemplo, um treino de 30 quilômetros, né? Fazer gelo, quanto tempo depois? 1 hora, 2 horas, 10 minutos? Tem algum parâmetro? Tem algum parâmetro. Tudo que eu vou te falar aqui, Carlos, a gente utiliza publicações para a gente conseguir responder, né? Nada da nossa cabeça. Acho que isso aí tem que colocar bem claro, né? Então, assim, ó, existem várias modalidades do gelo, né? Então, simplesmente a crioterapia, o que vocês utilizam bastante é crioimersão, né? Que é a entrada dentro do tonel de gelo, beleza? Sim.
Se você tiver, o que os estudos mostram, se você tiver numa competição, por exemplo, que você tem que correr todos os dias, por exemplo, como é a maratona da Disney, como é uma ultramaratona, por exemplo, Uhum. a entrada na crioimersão, isso acaba diminuindo a sua performance no dia depois. Então não é indicado, tá? Não tem essa indicação completa disso daí. Ah, Quando é? você fez, por exemplo, é verdade, depois se você quiser eu te mando até os artigos falando sobre isso. Uhum. Quando você fala de corri 30 quilômetros, eu posso fazer um banho de imersão depois? Pode e deve. Isso daí é indicado também no estudo, que eles falam o seguinte, isso acaba ajudando no processo de cicatrização e diminuição dos processos inflamatórios que acabam gerando no total da musculatura, porque você acaba tendo uma agressão, né? Uma Uhum. agressão muscular, tendínea, óssea e tudo mais, então isso acaba diminuindo esse processo inflamatório. Isso é bom, tá? Agora, no tempo, a crioimersão, ela tem uma indicação, alguns estudos falam de -1, outros já falam de -5 a 10 graus. Tá? Então, essa temperatura e o tempo de torno de 5 a 8 minutos. Quando eu peço um paciente, por exemplo, terminou a fisioterapia e peço para ele entrar com o gelo, por exemplo, no joelho no pós-operatório, por exemplo, no Sim. pós-fisioterapia, Uhum. estudos demonstram que o gelo, a partir de 8 minutos, ele já começa a diminuir a eficácia dele. Então você tem um Entendi. tempo ali de 8 a 12 minutos. Os ortopedistas e grande parte da população entende que a aplicação de gelo é por 20 minutos. Uhum. Na verdade, esse tempo é menor. Então eu indico o meu paciente entre 12 e 15 minutos já dá um efeito legal. Tá? Ah, legal. E assim, e quanto tempo? Por exemplo, eu terminei de correr 30 quilômetros ou pedalar 100 quilômetros, né? Fazer esse gelo, assim, daqui 1 hora, até eu chegar em casa para preparar tudo, se eu não tiver do lado, tem algum tempo? Ou tem que ser logo em seguida ou pode ser 1 hora depois que eu terminei o exercício? Certo. Em relação a esse ponto aí, não tem assim um protocolo bem definido e a gente tem até grandes discussões em relação a esse ponto. Uhum. Porque assim, ó, a gente tem que falar o seguinte, o uso de gelo, antigamente a gente falava assim, vamos colocar o gelo para diminuir a quantidade de lactato. Hoje não existe mais essa informação, porque foi feito uns estudos que disseram o seguinte, quando o uso do lactato ele é reduzido, são nas pessoas que não fazem gelo e de imediato, entendeu? Então comparou um Uhum. grupo que entrou na crioimersão e um grupo ficou sentadinho do lado do tonel. Esse grupo ficou sentadinho sem crioimersão, conseguiu reduzir o lactato em até 17% a mais do que o grupo que entrou dentro do tonel de gelo. Então, assim, não tem um número específico. Vou fazer o gelo depois de 30 minutos, depois de 20 ou depois de 1 hora quando chegar na minha casa. O importante Entendi. é fazer. O importante é fazer, tá? Ótimo. Do Bruno, a influência da liberação miofascial no rendimento do atleta. Legal. Liberação miofascial, qual que é a tua opinião sobre isso? É É, válido, não é? Precisa, não precisa? assim, na verdade, esse tema é até polêmico, porque na verdade não existe liberação miofacial. Você não consegue fazer uma liberação da fáscia. Olha a polêmica que eu vou colocar aqui. A Vixe, fáscia Maria. é difícil, porque quando nós falamos de fáscia, nós não estamos falando só de músculo. A fáscia é o tecido que acaba recobrindo a parte muscular. E Sim. para eu conseguir, por exemplo, alongamento do trato iliotibial, para eu conseguir fazer um distensionamento de 2% dessa fáscia, eu tenho que colocar uma carga de 975 quilos em cima de uma fáscia do tecido do trato iliotibial. Então essa parte de liberação miofacial, ela não existe. O que existe é um distensionamento da musculatura e a retirada de alguns nódulos, né? de alguns tensionamentos que ali na musculatura fica. Quando você faz uma prova longa, tem que fazer uma liberação. Isso daí é importante? Super importante. Remoção de lactato, ajuda na recuperação da musculatura, consegue oxigenar melhor, você consegue dar um aporte sanguíneo muito melhor para essa musculatura. Então, assim, eu indico qual seria a indicação? De no mínimo 1 vez na semana. Me fala uma Eu coisa, peço para meus pacientes. a liberação com dedo ou com uns aparelhinhos, uns instrumentos que tem para fazer a liberação? É, É, só pergunta top, né, Carlos? massa, né? Legal. Massa, porque esse daí eu já passei pelos dois, já sei a resposta, É, né? Quero ver a sua. assim, eu não gosto, eu gosto de usar mão, tá? Eu uso muito mão. Acho que o que eu faço, tá? Meu protocolo, que eu gosto bastante. Eu uso aqueles aparelhos para liberação, aqueles que ficam dando vibração, certo?
Eu certo. uso da Max Recovery, que é um grande Aham, parceiro nosso. Então a gente faz a liberação primeiro para vascularizar isso. Você pode aham. observar que na musculatura fica até vermelho. Consigo vascularizar ela e jogar sangue local. Quando eu entro com a liberação, eu tenho que chegar na musculatura, encontrar qual é o ponto que eu quero liberar e começar a soltar aqueles pequenos nódulos. E na Uhum. verdade não é simplesmente com força, mas sim com constância. Eu tenho que pressionar esse ponto porque ele consegue ser liberado. Então, muitas vezes tem muitos que acabam fazendo que acabam agredindo o tecido muscular. Então, assim, minha resposta, eu gosto muito de mão, gosto muito de dedo, de liberação, usando a parte manual mesmo. Pergunta da Anne. Ela é de Tangará. Ela tá aí também. Certo. Eficácia do Fala, Anny, tudo kinésio, bem? eficácia do kinésio tape. Kinésio tape eu acho que é a marca, né? Acho que é bandagem, né? Não Certo. sei. Bandagem funcional elástica. Antigamente todo mundo andava azul, rosa, tudo que é cor, né? E Isso. tem Isso. alguma utilidade? De- Certo. Era assim, aqui em Cuiabá eu fui um dos professores que acabaram difundindo também essa parte de... Já ministrei muito curso de kinesiotape, né? E de... Kinesiotape não, perdão. De bandagem funcional elástica, porque né, Sim, kinesiotape é uma marca, né? sim, E assim, ó, não existem grandes estudos que acabam demonstrando a eficácia dela, certo? certo. Então, a gente acaba não utilizando tanto a kinesiotape. Eu utilizo ela em alguns recursos. Exemplo, eu quero conseguir dar uma estabilização para um paciente. Por exemplo, de um tornozelo de uma senhorinha, por exemplo. Eu consigo estabilizar ele com colocando um pouco mais de tensão. Mas aqueles recursos como alívio de dor, descompressão, ou aumento da potência muscular, ou redução do quadro inflamatório, isso não existe, tá? Isso, Uhum. tanto é que eu parei de ministrar os cursos, tá? Quando começaram a surgir alguns estudos não comprovando a eficácia e comparando o estudo da aplicação com placebo, a gente parou de ministrar o curso porque a gente acha que a gente tem que colocar coisas que realmente são válidas. Eu Então, assim, tenho. hoje até tem, né? Até Ah, tem outros colegas que colocam, eu não utilizo mais. E não tem nenhuma comprovação específica, assim, nesse sentido, que acaba resultando em grandes melhoras, né? eu Você ia tenho falar, Caio? quatro. Eu tenho quatro pacotinho guardado de Quatro Kinesio. pacotinhos, legal. Fazer o quê, né? R$ 70 cada um. Eu vou ter que pular algumas perguntas, que tem algumas perguntas que são bem legais, porque senão o tempo não vai dar, Tá, né? O Alfredo perguntou, que você acabou de falar, sobre o problema, se é comum, a síndrome do trato da banda iliotibial, se é comum ter esse problema para atleta. certo, muito comum. Isso daí é uma das maiores causas de lesões nos pacientes, né? E acabam chegando lá na clínica com bastante frequência. E aí, como eu tinha te falado, não existe liberação do trato iliotibial, tá? O trato iliotibial a gente tem que entender que ele é uma união da musculatura do tensor da face lata juntamente com fibras do glúteo máximo. Então eles descem numa faixa e essa faixa a gente não consegue liberar. Então, quando a gente pensar numa lesão como essa, a gente tem que pensar em fazer a liberação daquelas musculaturas lá em cima e trabalhar fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura e também trabalhar com todas as outras que possivelmente estão em falhas. E aí sobrecarregando o trato iliotibial. Esse trato, na sua inserção, ele começa a gerar um movimento de fricção local e acaba inflamando. Então o paciente sente muita dor na face lateral do joelho. Então isso daí é uma das piores lesões que você tem para tratar. Tá? Para Mas não, prevenir, não existe, não para existe prevenir, liberação. para prevenir fortalecimento. Prevenção dela, um reforço muscular muito bem feito, uma análise da biomecânica desse paciente, porque ele pode estar influenciando também com o tipo de pisada que ele tem, então isso Aham, acaba agredindo muito, principalmente com pisada supinada, isso daí acaba aumentando, porque acaba gerando um pouco mais de tensão, e sim. fazer um trabalho, quando inflamado, primeiro de desinflamar, para depois se começar a fazer uma reabilitação. Mas a gente tem que pensar não liberação do trato, lá em cima, tensor da face lata e glúteo máximo, Inclusive, eu fui na minha. principalmente. Você fala assim de curar a inflamação. Eu fui na minha gastro e ela falou que é proibido qualquer pessoa tomar anti-inflamatório, que é melhor em fisioterapeuta fazer a aplicação no local do que tomar anti-inflamatório. Eu falei, rapaz, a gente toma Advil e outros todos, aí um monte de toma automedicamento,
se medica, né? É isso. Perfeito. É. A inflamação nossa simplesmente é o quê? É um estado de alerta do corpo, certo? Quando o corpo não está em funcionamento pleno, ele começa a gerar uma inflamação. E aí, o que nós fazemos? Vamos lá e tomamos um anti-inflamatório. Para quê? Para diminuir essa inflamação. Mas o corpo já está respondendo com inflamação. Entendeu? Então, por muitas vezes, o que a gente fala? Espera essa inflamação passar. Como? Fazendo tratamento de fisioterapia e tudo mais. Isso aí acaba sobrecarregando também o sistema de estômago e intestino. Né? E sobrecarregando o fígado também. Né? Essa aqui vai para sério. Vamos trabalhar os glúteos para evitar a síndrome. Muito. Ó, quem é homem e é paciente meu lá também, chora, porque quem passa por reabilitação comigo sabe que a gente preconiza muito essa musculatura. Complexo posterolateral de quadril. Então, sabe, pode ser homem, pode ser mulher, a gente tem que trabalhar, não tem jeito. Pubalgia é comum entre os corredores? Essa é uma pergunta do Eider. Legal. Eider, grande, já passou comigo também, tá? Corre muito. Muito comum, tá? É importante falar que a pubalgia é uma parte do quadril que tem inserção da musculatura do reto abdominal e a inserção das musculaturas de adutores. Então, quando a gente tem uma deficiência de vetores de força, ou a musculatura do reto abdominal está puxando muito, ou os adutores estão puxando muito, a gente tem um cisalhamento dessa região pública, e isso, em grande constância, acaba inflamando, gerando uma inflamação da região do pubis. Então, a pubalgia ou a pubeite, né? Bastante comum, tem que ser bem avaliada, porque tem muitas alterações que o pessoal fala que é pubis e que não é pubis, tá? Então, existe um teste chamado teste de Grava, que foi o Joaquim Grava que fez. A gente consegue verificar bem essa questão. E um tratamento tem que ser muito bem feito, porque senão isso daí fica um ciclo. Ele vai e volta, e o paciente não consegue evoluir de forma alguma. O negócio é fazer fortalecimento para prevenir, fazer uma boa avaliação biomecânica, assim, tipo, respondendo com certeza. todos esses tipos de doenças que pode dar. Outra coisa que você falou, e eu lembrei de um amigo meu que ele joga beisebol lá em Várzea Grande. Ele fez 5 cirurgias no joelho. Depois da 5ª cirurgia que ele descobriu que ele estava com encurtamento no músculo posterior e encurtamento na panturrilha. Então o músculo posterior puxava para cima e a panturrilha puxava para baixo, o joelho dele ficava solto e ele tinha que dar o giro. Ele fez 5 cirurgias para descobrir que ele tinha encurtamento. O que você fala sobre isso, sobre músculo encurtado? Como que a gente trabalha isso? Assim, ó, esse daí é um tema que eu não concordo muito, até discordo desse amigo aí. Não é só a questão do encurtamento, possivelmente o joelho ele tem movimento de flexo-extensão. O movimento de rotação do joelho é muito pequeno. Então, quando a gente faz um movimento de rotação grande, fixa o pé no chão e faz um movimento de rotação, lá dentro é como se fosse uma guilhotina. Então, ele acaba decepando o ligamento. Então, possivelmente, esse amigo, né, acaba tendo um monte de déficit muscular e na hora de fazer o movimento de rotação, ele não tem força necessária para conseguir executar e acaba sobrecarregando. Lógico, existem musculaturas que acabam tendo um tensionamento maior, né? Então, levando em consideração, a musculatura da panturrilha chega na parte do côndilo femoral, e a musculatura de posterior de coxa também chega ali, a gente tem que ter um trabalho de controle motor muito grande e muito bom da musculatura posterior. Então, quando você tem uma fraqueza grande da musculatura posterior em relação ao quadríceps, isso aumenta o seu risco de lesão muito grande. Então, existe até um número sobre isso. Então, se a musculatura do quadríceps for maior e a musculatura posterior de coxa não estiver legal, os riscos de lesão aumentam consideravelmente. Para trabalhar, não existe músculo do joelho, então existe você trabalhar glúteo, quadril, posterior, anterior, trabalhar todos os grupos musculares, viu? Até ele está perguntando que ela dança. Glúteo tem que trabalhar, para qualquer tipo de esporte, inclusive, né? Com certeza. Porque a gente trabalha, qualquer função que a gente vai fazer, a gente trabalha com quadril e joelho. Muito. Quadril e joelho, quadril e joelho. Na hora de andar, quadril, joelho, tornozelo, coluna. Então a gente tem que trabalhar muito. Então a principal coisa que eu trabalho na clínica é o complexo posterolateral de quadril, que entra muito glúteo, e principalmente a parte de musculatura abdominal. Então isso daí para mim é a base do nosso tratamento. O Fernando, ele passou por um problema chamado pato de ganso. Eu até não pesquisei o que é isso e como que é o tratamento. Certo.
A pata de ganso ela é uma musculatura que ela tem uma inserção medial, onde nós temos a inserção de 3 musculaturas. E nós temos o semitendinoso, nós temos o grácil e nós temos o sartório. Todos eles são biarticulares. Acabam saindo do quadril e fazendo inserção no joelho, né? Então, o que acontece? Essa musculatura, quando ela não tem uma força de toda a parte do quadríceps e tudo mais, ela acaba ficando sobrecarregada demais. Então, esse paciente acaba gerando um atrito local e acaba desenvolvendo uma tendinite. Existem casos em que o paciente tem que fazer um abandono temporariamente desse trabalho, né, de corrida principalmente, para fazer a parte da reabilitação. Quando conseguir desinflamar isso, voltar novamente às atividades. Mas é uma lesão muito comum e ela normalmente aparece quando você tem uma sobrecarga no compartimento medial do joelho e da musculatura do quadríceps principalmente. Aí o Fernando tá aí, ó. Então, em resumo, é fortalecimento, fazer uma análise biomecânica e fortalecimento para tudo isso. Vou acelerar aqui um pouquinho, que o tempo está acabando e ainda tem umas perguntas que Vamos são lá. bem... Manda as boas. Condromalácia grau 3 pode correr? Legal. A condromalácia, Célia. ela não... da Célia. É importante falar, a condromalácia patelar, ela não gera dor. Tá? É importante falar isso. Olha a polêmica que eu estou falando. A condromalácia patelar, a cartilagem patelar, ela é avascular e ela é aneural. Se ela não recebe vascularização e ela não recebe inervação, ela não pode gerar dor. Por que ela gera dor? Porque você tem outros comprometimentos em volta dela que acabam sobrecarregando. Quando você tem uma fraqueza da musculatura, uma condromalácia patelar e um aumento da sua demanda, logicamente isso aí vai te gerar dor durante uma corrida. Pode correr? Pode correr, desde que você faça um trabalho de readequação muscular, de conseguir equilibrar todas essas musculaturas para que você não sinta esse desconforto na hora da sua prática esportiva. Mas pode Então, correr? Quem tem condromalácia é fazer fortalecimento, pode correr até uma maratona. É isso? Pode, sem problema nenhum, desde que você tenha condições musculares para isso. Perfeito, lógico, condição certo? muscular. Perfeito. Aplicação de ácido hialurônico para quem tem condromalácia, de 0 a 100. Eita, de 0 a 100. Essa, de 0 a 100, qual que é a sua opinião? Essa aí, 0. Minha aplicação, 0. A minha aplicação é 0. Isso é polêmico, tá? Isso é muito polêmico. Isso é polêmico. Eu até brinquei eu estava querendo usar, entendeu? Eu até comentei com o Carlos, né, com você, Carlos, a respeito disso aí. Os médicos vão parar de mandar paciente para mim, entendeu? Porque é o seguinte, a gente tem que falar, quando a gente fala de aplicação de ácido hialurônico, a gente tem que voltar para estudos. Não existem estudos que comprovam a eficácia da aplicação do ácido hialurônico, seja em qualquer articulação. O que você tem? Você tem uma redução do quadro inflamatório, eu estou vendo aí que já fez. Você tem uma redução do quadro inflamatório porque você para de correr. Desculpa, velho. Eu acabei de ver o comentário dela. Eu também vi. Então aí você tem que entender que você tem uma redução do quadro inflamatório porque você diminui o seu quadro de corrida, você diminui a sobrecarga, você diminui várias coisas. O que acontece é que numa articulação que você tem uma sobrecarga e não tem nenhum tipo de vamos colocar lubrificação para a galera entender, sim, o ácido hialurônico ele acaba apresentando uma viscosidade melhor local, tá? Vamos colocar nisso. Mas não existe nenhuma comprovação, nenhuma, que isso gera uma eficácia no meu paciente, tá? Até, se vocês quiserem, eu até mando para vocês. Compararam-se placebo com isso e observaram que não tem grande... O que você tem de melhora, isso daí tem que deixar bem claro, é o quê? É uma boa avaliação e o fisioterapeuta indicar para você o que você deve fazer. Porque se você tem que colocar a aplicação de ácido hialurônico total, é porque você está tendo uma sobrecarga. E se você está tendo uma sobrecarga, você tem dor. Se você consegue fazer um bom trabalho para diminuir esse quadro de dor, eu tenho certeza que você não vai precisar de ácido hialurônico, tá bom? Polêmico isso daqui. Isso é muito polêmico. Célia, depois eu vou perguntar para você quanto que você pagou, tá? Aqui, quais são os músculos mais usados na corrida? Legal. Então, logicamente, a gente tem musculatura de quadríceps, é o mais utilizado. Musculatura de glúteo médio, glúteo mínimo é muito utilizado, porque quando você apoia o pé no chão,
Se você não tem uma força dessa musculatura, você tem um drop pélvico, a sua pelve ela cai, isso daí tende a gerar mais lesão. Você tem o mecanismo propulsor, que é a musculatura de toda a cadeia posterior envolvida também nisso daí. E você tem a musculatura ali embaixo, que é super importante, musculatura da canela, tibial anterior e tríceps sural, que envolve a parte da panturrilha, que é gastrocnêmios e sóleo. Então, e aí, o mais importante, musculatura intrínseca do pé. Então você vê, são várias musculaturas envolvendo. E aí também tem quadrado lombar, ilho-psoas, que é responsável por flexão de quadril. Então não dá para falar uma só, é um conjunto. Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Nós temos a Milena, ela tem um perfil depois dos 45, ela fez a seguinte pergunta. Ela tem uma instabilidade nos tornozelos. O fato dela ter dançado balé clássico durante mais de 15 anos e ter parado com os exercícios de balé há 15 anos atrás, contribuiu para essa instabilidade a ponto de ter causado uma fratura por estresse no calcânio quando começou a treinar corrida? Tem alguma relação? Balé, que ela treinou, os grupos musculares que ela treinou para o balé, que eu acredito que para o tornozelo deve ser muitos, ela parou de treinar e agora começou a correr e lesionar? Existe alguma relação? Certo. É assim, o que a gente, antes da gente falar sobre esse ponto, a gente tem que entender qual foi a carga que ela colocou nesse tipo de corrida que ela estava fazendo, entendeu? Se a gente volta, né? Capacidade funcional e demanda, certo? Será que isso daí foi... então a gente não pode só alegar as instabilidades que, por exemplo, pode ter no tornozelo. Lógico que uma instabilidade do tornozelo, isso aumenta o risco de lesão e o risco de uma fratura? Sim, aumenta. Só que também, se ela tiver uma instabilidade e conseguir correr num nível bom, por exemplo, de acordo com o reforço muscular que ela tem, possivelmente isso daí vai acabar reduzindo o risco de lesão nela. Mas a instabilidade do tornozelo é um grande risco para gerar lesões e principalmente fratura por estresse. Muito grande, muito importante essa pergunta aí. Legal. E o resultado também é fazer fortalecimento para evitar. Então, e aí o fortalecimento do tornozelo, a partir do momento que você tem uma instabilidade, você tem que trabalhar muito a musculatura intrínseca do pé, que muitas vezes é deixada de lado ou esquecida na parte da reabilitação. Então a gente tem que fazer a musculatura trabalhar para que ela consiga te dar um bom feedback na hora da sua prática de corrida. Então, fundamental isso daí, Carlos. Eu falo assim, quando você... A Tati Físio está falando amigo lindo, ela está falando para mim, tá? Não está falando para você não, tá? Ah, beleza. Claro, pô, uma beleza dessa aí. Seja bem-vinda, Tati. Uma pergunta que o Edson fez aí, se pode correr 10 quilômetros todos os dias? Nossa, eu posso até responder, mas você... Fala, responda então. Responde você e eu entro depois. O que a gente tem é aquela trinca, né? Olha, treinar corrida, se alimentar direito e descansar, né? É importante essa trinca, né? Então, talvez correr 10 quilômetros, eu acho que sem dar o tempo para fortalecer, acredito que vai estar mais sujeito à lesão. Perfeito, perfeito. O que a gente tem que colocar primeiro ponto que eu falo aos meus pacientes, descanso também é treino. Descanso também faz parte do treino. Por que você preconiza muito dormir? Por que você preconiza um sono bom? Por que você preconiza uma alimentação boa? Porque isso tudo são mecanismos de recuperação da musculatura, de recuperação da sua parte física. Então isso daí é fundamental. Então a minha resposta é não. Não é legal correr 10, ainda mais correr aqui em Cuiabá, né? Então assim, não é legal correr todos os dias. Você tem que ter um tempo de redução, um tempo de descanso. Isso aí é fundamental. O Odilei, ele perguntou se é possível ganhar massa muscular após os 40 anos. Muito me interessa essa resposta. Claro, com certeza. Nós temos aqui em Cuiabá vários médicos que são excelentes e referências na parte da fisioterapia, na parte da medicina esportiva. Quando você tem um déficit de ganho de massa muscular, outras estruturas e principalmente nutrientes têm que ser investigados em relação a esse ponto. Então tem várias situações que tem que ser investigado por que você não está ganhando essa massa muscular. Então existe sim a possibilidade, lógico, você não vai fazer uma comparação de uma pessoa de 40 anos com uma pessoa de 20. A discrepância é muito grande, mas ainda tem o ganho de massa muscular? Sim, tem o ganho de massa muscular. Tanto é que na fisioterapia, quando chega lá, por exemplo, um atleta 40, 50 anos, eu demonstro para ele na prática que ele ganha massa muscular, com certeza. Só que aí tem que ter descanso, sono, uma alimentação adequada, uma suplementação legal. Então, todos esses critérios acabam influenciando diretamente.
Tem alguma modalidade esportiva que requer mais atenção, que aparece mais dentro da clínica de fisioterapia? Futebol, tênis, vôlei, Certo. corrida? Certo. O número você tem que analisar bem, porque o número de corredores hoje em dia aumentou muito. É muito mais Aham, fácil. Eu tenho vários amigos que saíram do futebol e foram para a corrida. Então, aham. são atividades que acabam gerando mais sobrecargas, principalmente como corrida, como triatlon, como tênis, porque o tênis é um esporte de multi-articulações, então você tem ombro, você tem Sim. quadril, você tem joelho, e aí você tem um ponto muito importante que é o triatlo. Então, o triatlo, se fosse para eu escolher, triatlo, corrida e futebol são os que mais lesionam com certeza absoluta. Futebol muito porque tem movimentação, e aí qualquer cara que a gente tem hoje, vou jogar um futebol, então ele não tem preparação, muitos não acabam treinando certo, não fazem um trabalho de reforço muscular, e vale colocar, o atleta que eu mais gosto de trabalhar é o corredor e é o triatleta, porque eles têm uma coisa que é muito importante, disciplina. Gosto muito de trabalhar com vocês. Obrigado pela parte que me toca de ser corredor. Mas eu É vou isso fazer a aí. deixa também, né? Eu tenho uns amigos ciclistas que são bem disciplinados também, viu? Quando eu falo triatlo, quando eu falo em triatlo, eu quero envolver Ok, também a bike. ciclismo, natação Isso. e corrida. Muito. Beleza. O cara mais Nós temos. indisciplinado é o jogador de futebol. Muito indisciplinado. Tanto é que no profissional a gente fala, existem jogadores e existem profissionais. Então os caras são muito disciplinados. Não podemos colocar todos, né? Ah, é, olha, tá chegando, faltam 2 minutos. Rapidinho. Legal. Palmilhas, tá? Ajudam a recuperação ou ajudam na manutenção ou é do dia a dia? Quando bem indicado, sim. Tá? Existem várias indicações, inclusive aqui, ó, nosso mestre aqui, o da TechFit, está aqui presente. Palmilhas são bem indicadas. Quando você tem uma boa indicação, uma boa avaliação, uma boa prescrição, a palmilha te ajuda muito, certo? Agora, o que acontece é que a gente tem que colocar, existem fisioterapeutas que trabalham com reabilitação e avaliação para fazer uma boa palmilha e existem palmilheiros, tá? Então é importante colocar isso. E um palmilheiro acaba prejudicando muito e acaba queimando. Então a gente tem que desmistificar isso daí. Mas é indicação boa, sim, tá? Desde que quando bem indicado. Cleiton, bandagem a gente já falou, mas uma pergunta: tênis dá lesão? Tênis é responsável por lesão? 50 Tênis, segundos. desde quando você coloca um tênis inadequado para o seu tipo de pisada, para o seu conforto, sim, dá lesão. Não adianta nada o cara colocar um drop baixo e querer fazer uma ultramaratona. E não adianta nada o cara usar um drop alto e achar que isso vai gerar um conforto, que muitas vezes isso acaba gerando uma instabilidade. Então, tênis pode dar lesão? Pode dar lesão total. E correr descalço? Então, correr descalço, se eu falava assim, não, tem que correr descalço. Aí o cara que é obeso, ele vai correr descalço, achando que não tem uma grande sobrecarga. Tem indicação de correr descalço e com tênis minimalistas? Até tem, mas você tem que ter uma qualidade muscular e uma utilização nisso sempre, mas porque senão 10 acaba gerando lesão. segundos. 10 segundos. Acho que é isso. Muito Acho que só obrigado. agradecer, Carlão. Muito obrigado. Obrigado. Vou deixar gravado, Cleiton. Vou deixar gravado aqui. Valeu, um grande abraço, William. Grande abraço aí. Obrigado.